amiga papeleira e artesã, como que você está? Eu sou Rê Machado e quero te desejar as boas-vindas a mais um vídeo do Ateliê Encaderna Rê. Hoje eu trago uma alternativa para você que quer fazer chaveiro de post-it, mas não tem o post-it. Esse chaveirinho aqui que eu vou mostrar o passo a passo para você de como fazer. Você gostou do tema desse vídeo? Então deixa aquele like e se você não for inscrita já se inscreve. Também ativa as notificações, assim toda vez que eu postar um vídeo o YouTube vai te avisar em primeira mão. E sem mais enrola, vamos direto pro vídeo porque tem muita coisa pra gente falar. Vem comigo! Então, pessoal, os materiais que eu vou utilizar, eles estão todos aqui na mesa. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo de fundo é da impressora que está imprimindo. Para fazer esse chaveiro, eu vou utilizar essa régua. Ela é de MDF, mas eu revesti com essa fita crepe para não ficar grudando no papel adesivo. E não ficar soltando aquelas faísquinhas pra não atrapalhar na hora de colar. Então, é sempre bom fazer isso. Pra você que não tem uma régua dessa, eu vou deixar um molde no link, melhor dizendo, embaixo do vídeo, na descrição, com o molde que você pode estar baixando e fazendo essa régua com papelão, até mesmo com papelão roller, que é o que a gente mais usa para fazer agenda. Ele é bem durinho, bem resistente. Você faz esse molde, reveste com papel crepe, com essa fita crepe, e você vai conseguir utilizar ela super bem. Caso você não queira fazer isso, você prefira comprar essa régua, eu também vou estar deixando o link da loja da Shopee, que eu comprei ele, foi em média 5, 6 reais, não me lembro exatamente quanto. Mas vocês podem dar uma olhadinha na descrição que vai estar os dois links lá. Também eu vou utilizar esse alicate Crop-A-Dial. Não é obrigatório você fazer com ele, você pode fazer com qualquer outro para colocar ilhóis. Vou também utilizar as sobras do elástico que eu coloco nas agendas e sempre sobra um pedacinho. Então eu vou estar utilizando esses pedacinhos que sobra. E também vou utilizar essa presilha, que geralmente a gente compra para tirar foto, né? Mas serve para muito mais coisa além de tirar foto. Vou estar usando minha espátula e essa daqui que foi improvisada. O ideal é usar uma espátula de feltro. Ela é quadradinha assim e parece um sabão, na verdade. Ela é quadradinha, parece um sabão e é toda de feltro. Mas caso você não tenha uma espátula de feltro, você pode simplesmente comprar. Essa daqui é uma espátula de bolo que eu comprei e revesti com o feltro, e eu tenho utilizado ela bastante e é a mesma coisa, porque o material é o mesmo. Então, vamos lá. Como eu já falei no início do vídeo, esse chaveiro geralmente o pessoal faz de post-it, mas post-it está muito caro. Para você conseguir comprar e revender, ele fica um pouquinho pesado, um pouquinho ruim. E caso você queira dar de brinde para o seu cliente, fica ainda mais pesado para você comprar e dar. Por isso, eu comecei a fazer ele de uma forma diferente. Eu ganhei, meu marido trouxe da loja dele, essas folhas da marca Chamequinho. É folha de ofício colorida. De início eu não sabia pra que eu ia usar. Depois eu tive essa ideia. Já que os post-its são coloridos, por que não fazer com essas folhas? Então o que foi que eu fiz? Eu imprimi uma folha com o tamanho 5 centímetros por 4 por 5 centímetros. Deixa eu ver se eu encontro uma régua aqui para mostrar direitinho para vocês.
Não achei a outra, vai com essa branca mesmo. Ela aqui tem um tamanho... Esse daqui tá um pouquinho menor que 5 centímetros, mas o ideal é fazer com 5 centímetros. 5 por 4. Esse é o tamanho ideal para fazer o post-it. Eu pego uma quantidade de folhas, coloco em cima dessas folhas e corto na guilhotina da Meno. Mas você pode também estar cortando no estilete. E fica certinho. Ele vai ficar exatamente dessa forma. Vai ficar exatamente dessa forma aqui, ó. No quadradinho, quer dizer, retangular, né? Bem fofinho. A mesma coisa de um post-it. A diferença é que você não vai conseguir colar essa parte, retirar a folha e colar. Mas é basicamente a mesma coisa. Então, pra unir aqui, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa a se fazer, eu sempre gosto de dar essas batidinhas assim pra ele ficar retinho, ficar certinho. E principalmente aqui, que é o lado que eu vou passar a cola. Então, dessa forma ele fica bem certinho. Dou essas batidinhas. Pego essas presilhas, coloco aqui. Ele vai ficar bem grudadinho. Vou pegar a cola. Essa cola que eu tô utilizando aqui, eu tinha que fazer isso, né? Tinha que derramar. Vou pegar daqui mesmo. Essa cola que eu tô utilizando aqui, ela é a cola... Ela é a Cascorês Extra Adesivo de PVA, 500 gramas. Eu gosto muito dela porque ela é bem... Ela cola bastante, cola muito. E quando ela cola, ela não solta. Com facilidade, lógico, né? E a gente vai passar aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho mais pra vocês verem direitinho. Vai passar em toda essa extremidade. Vou utilizar essa cola aqui que derramou, né? Que nada pode ser perdido. Então você vai passar em toda essa extremidade até ela ficar bem... totalmente cheia de cola. Não pode ficar nenhum... Eu mesmo assim, não é que não pode. Eu não gosto de deixar nenhum pedacinho sem a cola, porque facilita, né? Pode ser que fique mais fácil pra soltar. Mas depois de seco, ela não solta com facilidade, tá? Você pode ir tirando uma a uma folha. Que... Também você pode estar utilizando a cola especial para blocagem, que chama Dumelo. O pessoal fala que é muito boa. Eu ainda não utilizei, comprei já, mas no Mercado Livre, tá chegando. E quando chegar, eu falo pra vocês o que é que eu achei dela. Então aqui, você vai colocar desse jeitinho pra ficar totalmente cheia de cola. Eu já fiz mais cedo, eu já fiz um. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, pra não grudar as coisas, né? E o bom dessa cola é que também ela não demora de secar, tá? Esse daqui eu fiz mais cedo, mas você pode fazer com 10, 15 minutos de antecedência que ele gruda de boa. Pra você ver que tá bem grudado e não solta com facilidade, tá vendo só? Então aqui, ele vai ficar desse jeitinho, exatamente um livro. Você vai reservar, vai cortar. Eu vou utilizar essas artes aqui, mas você pode estar utilizando qualquer arte que você quiser. O tamanho da arte para o chaveiro é o tamanho 8 centímetros por 13. Esse daqui eu fiz um pouquinho menor. Na verdade, eu não fiz um pouquinho menor. Na hora de imprimir, que ele saiu menor. Por quê? Quando você imprimir PDF, tem que colocar a escala de 100%. Caso não coloque, acontece isso. Ele sempre diminui um pouco. E eu esqueci de colocar. E por isso que saiu um pouco menor. Então, eu vou cortar aqui com estilete.
Você pode cortar com a guilhotina, mas aqui no caso agora eu não vou usar a guilhotina. Vou cortar no estilete. Uma dica que eu dou pra cortar com estilete é algo bem simples, mas às vezes a gente não faz isso e acaba cortando errado. Pra você cortar com estilete, você não precisa colocar força na mão do estilete. Você tem que colocar força nessa mão que tá segurando a régua, pra que ela não corra. Aqui, na hora de passar o estilete, você tem que passar com delicadeza. Firme, mas com delicadeza. Até porque, se você passa muito forte, deixa eu usar o de cá. Se você passa muito forte, ele vai acabar correndo do lugar e vai cortar a régua e pode até cortar a sua mão. Por isso que o ideal é passar delicadamente. Vou cortar aqui também o outro lado. E é bem rápido pra cortar. Pronto. Já cortei esse daqui, vamos deixar ele aqui do ladinho. Agora, nós vamos cortar a parte interna desses chaveiros. Eu vou fazer com esse papelão aqui. Eu não sei quantos milímetros ele tem, mas ele me parece ser 1,7. Mas eu não sei, não tenho certeza. Ele não é o papelão roller, tá? Ele é papel Paraná. Ele é mais fino do que o papelão roller. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu sempre gosto de fazer isso porque fica mais certinho. Mas isso não é uma regra, tá bom? Eu sempre, quando eu vou cortar, eu coloco aqui e passo uma caneta, um lápis, qualquer coisa pra marcar o local que eu vou cortar. Isso não é uma regra, mas ajuda bastante na hora de cortar. Geralmente eu gosto de deixar já cortadinho, já pronto, vários. Mas como acabou, né? Agora não dá pra mim fazer isso, então vamos fazer isso agora. Aqui mais uma vez, eu repito, nada de colocar força na mão do estilete, para você não sofrer um acidente nem cortar errado. Colocar força na mão que segura a régua. E aqui você vai passando várias vezes, até ele se soltar. Vamos cortar aqui novamente. E ele se solta com facilidade, tá? Só você passar várias vezes que ele se solta com facilidade. Vamos cortar aqui também. E assim, passou uma vez, geralmente fica bem marcado que você pode tirar a régua e passar sem a régua. Só precisa ter cuidado para não se machucar. Eu não sei exatamente quantos centímetros tem essa partezinha que eu tô cortando agora, que é a partezinha da lombada, essa daqui.
Deixa eu ver aqui. Ele tem quase 1 centímetro, tem 9 milímetros. Mas você vai fazer essa lombada de acordo com a quantidade de folhas que você quer colocar. Esse tamanho aqui não é obrigatório. Vai ser de acordo com a quantidade de folhas dessa partezinha aqui. Quanto maior a quantidade de folhas, maior a largura dela. Então, tá aqui, prontinho. Por que que ele precisa... Você precisa fazer no tamanho 13 por 8? Porque, justamente por conta disso aqui, ó. No caso, seria 13 por 8,5. Pra ele ficar certinho com essa régua. Mas, como não, na hora de imprimir, eu não coloquei a escala de 100% no PDF, ele ficou um pouquinho menor. Mas não tem problema. Dá pra fazer tranquilamente. Só você posicionar aqui certinho. No meio certo, que dá pra colocar. Aí aqui é só você encaixar essas peças que você acabou de cortar aqui no meio. Pronto. Ele é basicamente isso. Dá pra fazer sem isso aqui? Dá. Agora isso aqui, essa régua facilita demais. Com essa régua, você já consegue cortar os cantos. Da forma correta, do tamanho correto. E consegue montar ele para que ele fique na distância certinha de dobrar. Olha só, tá vendo só? Aqui, essa parte é uma parte muito importante para encadernação. Porque, ó, se eu não passei a espátula de feltro, olha só, tá soltando. Mas olha só quando eu passo a espátula de feltro. E pra passar com força, tá? Não precisa ter medo de arranhar, porque não vai arranhar. Algo que eu esqueci de falar, que é sempre bom, você pode fazer ou não, é uma opção sua, foi que eu laminei esse chaveiro com BOPP. Com a laminadora, no caso aqui o BOPP é para laminação a quente, mas você também pode fazer com laminação a frio com papel contact. Esse papel que geralmente a gente usa para poder forrar livro de escola, é justamente ele. Depois que eu passei a espátula de feltro, olha só, eu vou tirar, olha o que acontece. O papelão rasga, o papelão vai junto. Por quê? Antes, o adesivo não estava aderido, não estava com aderência no papelão. Depois que eu passei com força, ele já tem uma aderência. Ou seja, aqui não vai se soltar de forma nenhuma. Caso, lógico, só se alguém pegar e puxar, né? Pra você fechar, é só você fazer isso. Pegou a sua espátula, vira aqui, vai pra outra extremidade oposta à primeira que você fechou, passa também. E pra ter um cantinho bonito, bem acabado, só você pegar de fora pra dentro e passar desse jeito. Aqui de novo, de fora pra dentro, de fora pra dentro e novamente aqui de fora pra dentro. Ele vai ficar desse jeitinho assim, ó, bem dobradinho pra dentro. Se amassou um pouquinho, não tem problema. Olha só o que acontece quando você faz isso.
Olha só o resultado do cantinho, tá vendo? Bem certinho. Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Aqui, a capinha do chaveiro já está pronta. Então, você só vai pegar aqui, fazer uma dobradinha aqui, dar uma dobradinha aqui. Pronto. Eu gosto bastante de utilizar, nesse caso aqui, as sobras do meu papel adesivo. Quando eu lamino as capas, geralmente sobra. Eu imprimo, lamino as capas, geralmente sobra um pedaço de papel adesivo mesmo, que dá certinho aqui. Tá vendo só? Eu gosto bastante de utilizar eles. Mas se você tiver qualquer outro tipo de papel, adesivo, offset, adesivo ou não, você pode estar utilizando também para fazer esse acabamento, tá? O ideal é que nunca coloque papel fotográfico sem laminar. Esse daqui tá laminado, porque quando eu lamino as capas das agendas, eu lamino a folha inteira, a folha A4 inteira. Então sobra esse pedaço já laminado. Então, pra colocar aqui serve. Se você coloca o papel adesivo sem laminar, ele fica amarelado. Fica feio, parecendo coisa velha. Aqui, ó. A laminação grudou. Eu sempre faço isso para poder soltar. Então aqui eu coloco o acabamento e vou fazendo o quê? É necessário fazer isso aqui no lugarzinho da dobra para que ele dobre junto. Aqui de novo. Pronto. Porque senão, se você colocar ele reto, quando você for dobrar, ele não vai ficar assim. Ele vai ficar, vai esticar e você não vai conseguir fechar. E quando fechar, ele vai ficar com essa lombadinha aqui suspensa. Vai ficar um acabamento feio. Então, por isso que eu sempre faço isso. Sempre coloco. Pronto. E aqui eu vou utilizar o crop para fazer esse furo. E vou colocar um ilhóis. Deixa eu ver qual cor que eu coloco aqui. Acho que esse eu vou colocar esse azulzinho, tá bem bonito. E parece combinar. Pra fechar o ilhóis, esse ilhóis aqui, ele foi da Lamax. Eu não sei o tamanho dele, mas ele não é o número 54, tá? O número 54 é apropriado para crop. Ele não vem dizendo qual o tamanho dele, mas eu consigo colocar ele com a crop. Não é apropriado, mas eu consigo. Apenas na hora de furar, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tive que dar 2 piquezinhos aqui para poder ficar o furo certinho, couber ele direitinho. Eu fecho. Ficou bem apertadinho. Também eu vou colocar um outro ilhóis aqui. Eu gosto de colocar sempre aqui no cantinho, porque às vezes no meio certo a gente não consegue colocar e aí fica torto, fica feio. Então por isso que eu prefiro colocar aqui no cantinho. O elástico eu também vou colocar azul. Vou colocar o elástico azul pra dar uma combinada, né? Esse azul clarinho tá tão fofo. E era pra mim ter comprado mais dele.
Mas na hora eu não fiz isso e acabou, né? Pronto. E aqui. Pra colocar o ilhóis, o ideal é você ter um agulhão. Eu tenho ele, só que eu não sei onde ele está no momento. Como eu falei, esse ilhóis, ele não é apropriado pro crop. Por isso que aqui eu tive que dar 2 piquezinhos, porque não tinha elástico, era só o ilhóis. E aqui eu tive que dar 3, cortando com cuidado para não furar muito, mas também o buraco não ficar muito pequeno. Pronto. Agora aqui é só fechar. Prontinho. Eu gosto bastante de cortar esse acabamento aqui com essa tesourinha pequena, que ela é fininha, ela consegue cortar quase que todo o elástico. Ele fica dessa forma. Então, aqui essa parte já está praticamente acabada. Então, você vem... Essa daqui eu já tinha colado mais cedo. Aqui eu vou utilizar fita dupla face mesmo. Você pode colar com cola, qualquer coisa que você achar melhor, mas eu prefiro colar com a dupla face, que é mais rápido, mais fácil, dá menos trabalho. Que é algo é você fazer um desse. Imagine seu cliente pedir 50. Então você vai precisar de uma agilidade aí, né, pra poder fazer. Então, a fita dupla face ajuda bastante. E você vai colar ele aqui no meio. Tirar essa folha que já tá feia, quando eu pegar nela. E ele tá assim. Aqui tem uma coisa, a gente pode colocar essas correntinhas. Eu comprei lá na 4 Estações Bijuterias aqui em Itaberaba. E esse é o número de contato deles, caso queira entrar em contato. Eles têm Instagram, 4 Estações Bijuterias. E aí você pode usar essas correntinhas, ou você pode também estar utilizando correntinha de chaveiro. Eu prefiro utilizar corrente de chaveiro, fica melhor pra mim colocar. Deixa eu abrir isso aqui. Ele é um pouquinho complicado pra abrir, mas tá tranquilo. Então, eu prefiro usar essa corrente de chaveiro mesmo, que o pessoal já usa como chaveiro. Essa outra correntinha fica legal, fica bonito, mas é mais pra você colocar na agenda. Então, por isso que eu prefiro utilizar esse daqui. Deixa eu colocar aqui. Acho que eu abri pouco ele. Agora vai. Pronto, agora vai.
Essa parte é um pouquinho complicada mesmo, mas tem umas correntinhas que é mais fáceis para poder colocar, outras é mais durinhas. E essas mais durinhas, que dá um pouquinho mais de trabalho, são as melhores, tá? Ela dá trabalho, mas não abre com facilidade. E prontinho. Nosso chaveirinho de post-it, que não é exatamente post-it, está pronto. E aqui eu costumo vender ele a R$6 cada um. No site, ele tem no site o arquivo não, o pronto, o produto físico pronto. E também dá de brinde para as minhas clientes quando elas compram agendas. Eu sempre, às vezes no caso, né, quando tem o estoque dele, eu dou também de brinde com as agendas. Mas é um presentinho tão fofo que dá pra você dar de presente pra qualquer pessoa iria gostar bastante de ganhar um desse, ainda mais se for personalizado como esse, né, que fez de acordo com o que a Cláudia Evelyn gosta. E eu tenho certeza que ela vai gostar bastante de receber um desse. As folhas podem ser tiradas da mesma forma do post-it e é bem durável. Ele não se solta assim com facilidade, tá vendo só? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de me visitar nesse Instagram que tá aparecendo logo abaixo. Amiga, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esse chaveirinho, eu costumo vender ele lá no site do Ateliê Encaderna Rê, esse que tá aparecendo aqui embaixo, por R$5. Em quantidade ele tem um preço diferenciado. Mas eu acho que é um presente super em conta para outras pessoas e também para utilizar, pois ele é bem útil. Na verdade, eu mesma sempre uso um desse na minha bolsa para anotar coisas pequenas que às vezes quando eu não quero carregar agenda, isso daqui me socorre bastante. Quero te convidar para me seguir lá no Instagram, esse que está aparecendo aqui, Ateliê Encaderna Rê, @Ateliê_Encaderna Rê, esse que está aparecendo aqui embaixo. Lá, além de eu postar os meus produtos, eu também falo um pouquinho sobre encadernação. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!